E aí, o que acontece? Se você não entende como Deus trabalha, você sofre muito. Porque Deus não vai fazer no nosso tempo. Você pode espernear, pode orar, pode jejuar, pôr o Brasil inteiro para orar por você. Se não for o tempo de Deus, ele não vai cumprir. Ele não se deixa levar por emoções, assim, né? E aí, o que a Bíblia diz? Lá em Isaías 64, versículo 4, diz que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Às vezes ele vai ficar em silêncio porque realmente ele está fazendo e está trabalhando. Sim. E quando eu entendi isso, minha vida mudou. Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 10, o anjo Gabriel chega para ele e diz assim: Daniel, desde a primeira vez em que você passou a se humilhar diante do seu Deus, foram ouvidas as suas palavras. E é por causa delas que eu vim. Mas durante 21 dias, o rei da Pérsia, ele resistiu. Entendeu? Espiritualmente falando, o inimigo, quando você começou a orar, Deus já começou a trabalhar. Mas o inimigo batalhou muito para que não viesse a resposta. Entendeu? Então, você tem que entender o seguinte: desde o primeiro dia você orou, Deus já começou a trabalhar. O que vai vir a partir de agora, pode vir luta, o inimigo vai tentar, mas no tempo de Deus vai se cumprir. Agora, se você perde a sua fé, aí, né, sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Então, esse é o nosso desafio. Por exemplo, quando Jesus foi curar a filha de Jairo, não deu tempo. Aquele homem, ele era religioso, era um sacerdote, da classe dos fariseus. E ele chegou humilhando diante de Jesus: Jesus, cura minha filha, está muito doente. E Jesus falou: não, cura sim, vamos lá. Só que no meio tempo ali, no meio do caminho, encontraram com uma mulher com fluxo de sangue. Aliás, aquela mulher foi até Jesus. E Jesus sendo comprimido por todo mundo. E Jesus falou: opa, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram: mestre, tá todo mundo te tocando aqui. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Ele curou a mulher, só que nesse meio tempo, os empregados do moço falaram: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Imagina o pai ouvindo isso, certo? Só que a Bíblia diz: Jesus, não se atentando ao que as pessoas disseram, chamou o pai e foi até a casa. Jesus estava com medo daquele homem perder a fé dele. Porque é muito importante proteger o nosso coração, né? Lá em Provérbios 4:23 está escrito: se existe algo a se guardar, guarde o seu coração. Sim. Porque é dele que procede as fontes da vida. Sim. Aí Jesus chamou ele no canto. Quando ele chegou lá, ele falou: por que vocês estão chorando? Porque já estava naquele clima de velório. A menina só dorme, ela está dormindo. E começaram a rir dele. Aí a Bíblia diz que naquele momento Jesus chamou o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João, para ensinar eles também. E chamou só eles para entrar onde a menina estava, porque os outros iam atrapalhar, entendeu? E aí ele foi lá e disse: Talita cumi, e a menina foi totalmente ressuscitada ali. Então, a coisa mais difícil é a gente manter a nossa fé, é muito difícil, né? Eu costumo dizer o seguinte: o maior testemunho não é aquele que o cara fez um monte de coisa no mundo e não sei o quê. O maior testemunho é aquela pessoa que manteve firme, sabe, com Deus, mesmo diante das piores lutas, né? A pessoa tá lá firme com Jesus. Hoje